já percebi. Mas vocês, eu sei que vocês prestam atenção. Então, eu organizei a aula de hoje para tirar dúvidas de vocês. Alguns alunos me procuraram com dúvidas com relação às atividades, alunos de outras turmas, inclusive, falaram comigo até no Instagram. E eu deixei essa aulinha a mais para a gente conversar sobre os temas que vocês podem estar com dúvidas, né, quando vocês estavam fazendo as atividades. Então, antes da gente entrar nas dúvidas propriamente ditas, eu queria fazer uma pergunta que vai ser a pergunta de introdução, né, que a gente chama de check-in, que tem a ver com a temática que aconteceu essa semana e que vocês certamente ou assistiram ou ouviram falar. Então, a minha pergunta inicial é: o que você faria com R$1,5 milhão de reais? E aí? Essa frequência é enviada pelo WhatsApp, sim. Eu envio pelo WhatsApp. O Lucas disse que investiria para ganhar mais. Sari Lohana também. A Ariane empreenderia. E vocês investiriam no quê? Os estudos. É uma boa. O que mais? Só 4 pessoas falaram. Casas de aluguel, de preferência em São Paulo. Com R$1,5 milhão todo? Investiria no término da construção da minha casa. R$1,5 milhão de reais é muito dinheiro, mas pode ser pouco dependendo do plano que você tiver. Mas ele já é um bom começo. Por exemplo, se você quer empreender ou fazer montar um negócio, ou você já tem um negócio, dependendo do que você trabalha, R$1,5 milhão pode ser um início assim maravilhoso, né? José Eduardo, você ficou faltando, você falou em hotéis. Você investiria em hotéis? Como é que é? Não ficou claro. Christian, compraria um apartamento num condomínio, ajudaria minha família e outras coisas. Legal. Ontem eu fiz essa pergunta para o pessoal do terceiro ano. Aí as respostas foram bem semelhantes. E eu disse para eles que se eu ganhasse R$1,5 milhão de reais, eu investiria. Assim, uma coisa que certamente eu faria seria estudar fora. Eu estudaria fora, daria um jeito de fazer uma pós-graduação, inicialmente em Portugal, em alguma instituição luso-brasileira, e depois em outro local. Se bem que atualmente, né, os brasileiros não estão podendo nem viajar, porque a gente está com restrição, né, por conta da vacinação. Mas quando fosse possível, certamente eu faria. Ajudaria minha família, investiria uma parte. Tem até uma matéria que eu vi em algum local, não me lembro, que eles conseguiram reunir o que todos os ganhadores do Big Brother Brasil fizeram com o seu prêmio. Os 20, até então os 20, né? E a maioria investiu. Alguns já não tem mais o dinheiro porque precisaram usar. E assim, né? Ganhar R$1 milhão em 2000 não é a mesma coisa de ganhar R$1,5 milhão de reais atualmente, porque por conta da moeda que teve desvalorização. Então, eu comecei com essa pergunta, por mais que a gente saiba que no momento seja uma coisa irreal, né, a gente ter R$1,5 milhão de reais, porque às vezes a gente tá ali estudando, quer trabalhar e tal, mas a gente não tem objetivos definidos. E eu sei que alguns de vocês têm, né?
têm objetivos, alguns têm objetivos definidos, estão estudando, estão tentando sanar um pouquinho dessa, como é a palavra, de toda essa dificuldade que a gente está tendo, né, por conta do ensino remoto, por problemas, assim, de saúde, por questões psicológicas, né, a pessoa fica triste, fica desanimado, não consegue continuar. Eu acredito que muitos de vocês passam por isso com frequência, e eu queria agradecer a presença de vocês, dessas 13 pessoas que estão aqui hoje. Isso me deixa muito feliz, de verdade, porque cada dia que eu vejo que um aluno entra, sobe uma chaminha assim de esperança para mim, porque eu fico imaginando, meu Deus, quantas pessoas vão conseguir entrar hoje? Porque é tudo muito difícil. E é claro, eu já falei aqui que a gente não deve ficar pensando somente nas dificuldades, mas eu queria agradecer de verdade a presença de vocês, a participação de vocês, mesmo quando alguns ficam meio sumidos, né? Mas aí depois voltam. E todos os objetivos que vocês colocaram aí são legítimos, eles são bons sonhos. E tá bom, você pode não ganhar 1,5 milhão, assim, de vez, mas você pode começar pequeno. E se você ganhasse R$ 10 hoje? E se você ganhasse R$ 100 hoje? E se você conseguisse o seu emprego ou montasse seu negócio? E o que é que você faz assim no final do mês quando você tem uma determinada renda, né? E existe um trabalho que eu tenho feito com o terceiro ano, que a gente está começando a desenvolver, que fala sobre essas questões. Uma delas que a gente vai tratar esse ano é com relação ao guardar dinheiro, porque muita gente acha que só deve guardar dinheiro quando está ganhando muito dinheiro, né? O que não é verdade. Mas encerrando esse início, o chat vai ficar gravado, então é também muito importante que vocês participem pelo chat. Eu não obrigo que vocês usem a câmera, mas também quem quiser abrir não tem problema. E as fotos de vocês são muito bonitas, inclusive. Pense no povo bonito, viu? Legal. E eu queria saber quais são as dúvidas de vocês. Pode começar. Ou alguma questão que você fez que não tem certeza? Alguém tem? Ou não tem? Ou resolveu tudo? Estou muito feliz porque o Christian e a Maria Clara estão aqui de volta. Eu estava sentindo falta deles. Ninguém? Não? Então tá bom. Qual é o tema dessa quinzena? Vocês se lembram? Cadê aqui? Caio, tô tendo dúvida em tudo. Claro, estamos sumidos, mas voltamos. Eu estava com um pouco de dúvida sobre a equação do primeiro grau com frações. Ok. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vejam bem. Estão vendo aqui a minha caneta? O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau, ela é uma expressão matemática que possui duas coisas. Ela possui igualdade, duas não, três. Uma incógnita, no caso uma letra. Ela tem uma letra que o expoente dessa letra é 1, certo? Que a gente vai escrever apenas como x, y, a, b, essas coisas.
igualdade e incógnita. E essa incógnita, ela tem grau 1. Por quê? Porque a gente tem que deixar claro que ela tem grau 1 e por isso que a gente fala que ela é uma equação do primeiro grau. Porque você pode ter equações com outros graus. Um exemplo aqui, ó, y igual a x mais 2. Melhor dizendo, eu já estava pensando em função. X igual a 4 menos 3x. Perceba que ela tem igualdade, ela tem incógnita, e essas incógnitas, elas possuem grau 1. Eu vou dar um exemplo aqui de uma equação que não é do primeiro grau, certo? X ao quadrado menos 4x igual a menos 4. Essa expressão que eu escrevi agora, aqui, ela não é uma equação do primeiro grau. Ela é uma expressão do segundo grau, do segundo grau, porque uma das minhas letras, uma das minhas incógnitas, tem expoente 2. Se uma das letras tiver expoente 2, 3, 4, já não é uma equação do primeiro grau e a forma de resolvê-la muda, certo? Isso aqui também vai ser de primeiro grau se você tiver uma fração. Por exemplo, 1/3 igual a 3x mais 4/6, por exemplo. Eu tenho frações, mas como eu tenho igualdade e eu tenho uma incógnita aqui, que quando eu simplificar, né, no caso somar todas as partezinhas com x, você vai continuar tendo uma partezinha com x, você vai ter uma equação do primeiro grau. Então, lembrem-se disso, que você precisa ter uma igualdade e você precisa ter uma incógnita de grau 1, para que seja uma equação do primeiro grau. Mesmo que você tenha, junto dessa letra, uma fração, até um número irracional também, o que determina o fato dela ser de primeiro grau é o grau da letra, digamos assim, a grosso modo. Até aqui tudo bem? Uma coisa que eu preciso que vocês me falem, pelo menos no chat, tá bom? Porque eu vou falando, e pode ser que alguém tenha dúvida e tudo. Eu acho muito chato também ter que ficar voltando nesse assunto, porque a gente falou muito disso no passado. Então, sou repetitivo, eu já queria estar falando de funções. Mas, realmente, eu percebi que muitos de vocês têm dúvidas em equações, então a gente precisa resolver essa dificuldade. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos para gente resolver, tá bom? O tamanho dessa letra aqui tá pequeno ainda, como é que é? Tá bom. Se quiser, eu posso aumentar mais. Vou colocar aqui um item A e um item B com esses dois exemplos que eu coloquei aqui e nós iremos resolver. Aí, ó, uma sugestão para aquela frequência. Vai pegando o caderno, já vai anotando, entendeu? Aí, quando terminar a aula, você só bate a foto, tudo certo. Não precisa ficar elaborando um texto, sabe? O objetivo é que eu veja que vocês registraram no caderno, porque uma coisa é você vir enxergar. Você acha que está entendendo, mas outra coisa é você escrever, ok? Uma coisa que gera muita dúvida também é quando você tem expressões com parênteses, certo? A gente vai chegar nos próximos exemplos nesses casos aí. Mas vocês têm que perceber que usar parênteses ou não é uma questão de organização. Os princípios são os mesmos. Quando é que eu vou usar parênteses, geralmente? Quando eu quero separar sinais que estão juntos. Por exemplo, 3x igual a
menos 6. Não existe problema em deixar dessa forma aqui, gente. Não existe. Geralmente, você escreve o menos 6 um pouquinho mais afastado, sabe? Mas é comum, muitos professores fazem o seguinte, eles colocam um parênteses assim, ó, para separar esse sinal de igual e esse sinal de menos. Entendeu? Aí alguns alunos perguntaram, não só da turma de vocês, de outras turmas, professor, como é que faz quando tem parênteses? Aí, a primeira coisa, você tem que se lembrar que uma das finalidades dos parênteses é separar sinais. Entendeu? Aí você prosseguiria aqui resolvendo, isolando o valor de x, porque eu preciso... O que é resolver uma equação? É encontrar o valor da incógnita que torne essa igualdade verdadeira. É isso que a gente faz, resolver a equação. Para qual valor de x eu coloco aqui? Qual valor de x eu coloco aqui para 3 vezes esse número eu ter menos 6? Vocês conseguem imaginar mentalmente isso aí? Pensa aí um pouquinho. Qual é o número que vezes 3? Menos 2. Menos 2. E, de fato, você vai encontrar isso se você passar esse 3 dividindo, porque ele está multiplicando, né? E menos 6 dividido por 3, lembra lá que a regra de sinal, né? Menos com mais dá menos, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, o que significa esse x ser igual a menos 2? Significa que, colocando o menos 2 nessa equação, eu terei uma igualdade de fato. Porque nem todos os valores de x vão tornar essa igualdade verdadeira. Então, esse é o processo que a gente vai ter que fazer em cada uma dessas expressões. Então, eu vou trabalhar mais com frações e com expressões com parênteses, tá bom? Mas, só para ter um início, eu vou começar aqui com essa expressão da letra A, x igual a 4 menos 3x, para a gente relembrar. Então, qual é o princípio aqui? Eu preciso achar o valor de x, só que eu tenho dois termos, dois pedacinhos dessa equação, que possuem x. Então, eu preciso simplificar a equação para que eu tenha apenas um termo com x. Então, você tem duas opções. Ou você coloca as letras, no caso, as incógnitas, no primeiro membro, ou você coloca no segundo membro. Se você fizer as contas corretamente, é um helicóptero passando aqui, tá? Não sei se dá para ouvir, mas é um helicóptero. Se você fizer as contas corretamente, você vai chegar no mesmo resultado, independente de você colocar no primeiro membro ou no segundo membro. Primeiro passo. Eu vou colocar todas as letras no primeiro membro. O primeiro membro é tudo que está antes da sua igualdade. Então, eu tenho x, e perceba que eu tenho menos 3x aqui. Eu vou colocar no primeiro membro. Quando eu coloco, entre aspas, quando eu passo para o primeiro membro, o que acontece com o sinal, gente? Quando eu passo uma expressão, um termo para o primeiro membro. Mudo de membro. Ele inverte o sinal, ele fica Sinal, negativo, positivo. Beleza, então se ele está negativo, ele fica positivo, 3x. E mantenho o 4 no segundo membro. Aí eu faço x mais 3x. Como eu tenho 1 aqui vezes x, eu somo esses coeficientes, que vai dar 4, e repito o valor de x. Isso aqui igual a 4. Perceba que, o que eu estou fazendo aqui? Lembra das frações que a gente pode transformar as frações em frações equivalentes? Lembra que eu falo bastante disso? Eu estou transformando essa equação em equações equivalentes, só que mais simples. Então, assim, se eu quisesse ser bem rigorosa, eu teria que fazer isso aqui, ó. Colocar que é equivalente. Tá bom? Geralmente a gente coloca um embaixo do outro, né? Mas, a rigor, eu estou fazendo estou fazendo equações equivalentes. Tá. E, ó, 4x igual a 4 é equivalente, ou seja, a mesma coisa, de eu isolar esse x, né? Se eu quiser, eu vou ser bem resumida aqui. No caderno de vocês fazem mais organizado. Eu quero achar o valor de x. Então, esse 4 que está multiplicando x, eu posso, entre aspas, passar dividindo.
Até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? O que foi, Clara? Tá entendendo, não? O Lucas e a Clara não entenderam. Qual parte vocês não entenderam? A partir de que momento vocês não entenderam? Ah, tá. Ok. Entendi errado, então. Então, vamos continuar. X vai ser 4 dividido por 4, que aí é fácil, né? É igual a 1. Então, o que é que significa esse x ser igual a 1? Significa que se eu substituir o x aqui por 1, essa igualdade vai ser verdadeira. Como assim? Vamos substituir o x por 1. 1 seria igual a 4 menos 3 vezes 1. Será que é verdade mesmo isso? 4, bom, 3 vezes 1 dá 3, né? Como eu tenho um sinal na frente, fica 4 menos 3. Então, 1 é igual a 1. Beleza. Eu tornei a minha igualdade verdadeira. Então, tá tudo certo. Se você fizer os cálculos corretamente, você não vai precisar ficar conferindo, tá bom, gente? Tem expressões que são tão longas que não é objetivo ficar testando. Bom, acredito que aqui ninguém teve dificuldade. Temos esse segundo exemplo, que pode trazer um pouco mais de angústia para vocês. A gente começou 10h30, então vamos até 11h20, beleza. Como é o processo aqui? É a mesma coisa. Você vai separar letras de números. Aqui eu posso deixar apenas a parte, o termo com letra, no segundo membro, porque eu não tenho mais nenhum termo. Posso fazer. Então, eu vou pegar 1/3 e esse 4/6 que está positivo, eu passo para o segundo membro negativo, igual a 3x. Aí você pode perguntar, professora, e se eu quiser colocar no primeiro membro a letra, tem problema? Não, mas você ia ter que fazer menos 3x igual a 4/6 menos 1/3. É uma outra alternativa também. Só tem que prestar atenção aos sinais. Tá certo? Então, como é que a gente pode continuar aqui? Eu tenho uma subtração entre duas frações. O que é que vocês fariam? E agora? Alguma sugestão? MMC. Por que eu tenho que fazer um MMC? Eu sei que vocês sabem fazer isso. Muitos de vocês sabem. Tá, ela é uma fração, mas por que eu não consigo somar do jeito que tá? Como a gente faz com números naturais, números inteiros. Por que a gente tem que fazer esse processo primeiro? Se não sabe, vocês têm que saber. Por quê? Porque se vocês não souberem, vai ficar automático, assim, automático não. Vocês vão decorar, aí vai passar uma semana e alguns de vocês não vão lembrar. Por que a gente tem que fazer uma transformaçãozinha nessas frações para poder subtrair? É uma resposta muito, muito, muito simples. Que vocês já me deram, inclusive, em alguma dessas aulas que a gente teve. Por que eu não posso fazer 1 menos 4 e 3 menos 6 aqui? Por que eu não posso? E aí? Escrevam no chat, gente. Ninguém? Lembra lá que eu falei que duas frações, a gente só pode somar e subtrair se elas tiverem o mesmo denominador,
O Lucas começou muito bem. Como é que você resolveria, Clara? Porque é o seguinte, a gente tem que, para subtrair fração ou somar, a gente precisa ter frações com o mesmo denominador. Entendeu? Então, aqui, desse jeito, a gente não vai conseguir subtrair, porque os denominadores são... Peraí, que essa cor não favorece vocês. Aqui, ó, 1/3 menos 4/6. Quem é o MMC aqui, entre 3 e 6? Denominador embaixo. Perfeito. E aí? Quem é o MMC? Uma forma bem fácil de achar, ó, é fazer isso aqui. Você faz esse diagrama e pega primeiro primo, que é o 2. Eu posso dividir algum dos números por 2 aqui? Dar resto zero? Assim, dividir sem sobrar resto, assim. Ou 6. O 2. O 6, beleza. Se eu continuar tentando dividir por 2, eu não vou conseguir. Vai sobrar 1. Então, eu vou pro próximo primo, que seria 3, que eu posso dividir. Aí, depois eu multiplico esse por esse, que dá 6. Ou seja, o MMC entre 3 e 6 é 6. Na verdade, sempre que você tem... sempre que um número é múltiplo do outro, o MMC vai ser o maior deles. Certo? Aí, o que é que eu posso fazer? Aqui vai ficar 6, né? Porque eu não vou alterar. E 1/3, se eu escrever uma fração equivalente a ela, com o denominador 6, aí eu tenho que pensar, qual foi o número que eu multipliquei aqui para dar 6? Eu multipliquei por 2. Então, o meu numerador também vou multiplicar por 2. Achei uma fração equivalente. Eu acho mais fácil explicar dessa forma do que ficar com aquele negócio de pega o número, pega o 6, divide por 3 e multiplica por 1. Eu poderia fazer isso, geralmente é assim que é ensinado, mas vocês perdem o sentido, perde o significado do que você está fazendo. Você está transformando uma fração em uma fração equivalente, com o denominador 6. Entendeu? Se você sabe fazer daquele método, pega o 6, divide pelo denominador e multiplica pelo de cima, não tem problema. Ok? Mas vocês têm que lembrar que a gente está transformando frações em frações equivalentes. Tá bom? Então, eu vou transcrever essa partezinha aqui, ó, para cá. 2/6 menos 4/6 igual a 3x. Certo? Agora, eu consigo subtrair. Ó, 6, e eu faço 2 menos 4. Tudo isso, toda essa fração é igual a 3x. Agora eu posso subtrair, porque eu consegui frações com o mesmo denominador. Então, eu só faço subtrair os numeradores, e o denominador eu repito. Certo? Beleza. 2 menos 4, você tem 2 e adquire uma dívida de 4. Você vai ficar com quanto? O resultado aí dessa subtração vai ser quanto? Menos 2. Menos 2 sobre 6, igual a 3x. Aí, para resolver e achar o valor de x, eu vou escrever até assim, ó, no primeiro membro. O modo mais fácil é você pegar o x, desculpa, é pegar o 3 que está multiplicando o x e passar dividindo. Eu vou até colocar uma seta aqui
para a gente continuar no outro slide. Eu posso pegar esse 3 e passar dividindo. Ou seja, presta atenção aqui. Menos 2/6 dividido por 3. Ou então, você já pega o 3 e já multiplica por 6. Mas por que eu faço isso? Porque, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vou escrever aqui, ó. Repita a fração do numerador e multiplique pelo inverso da segunda. O que é multiplicar pelo inverso? Você troca. O 3 aqui não seria 3 sobre 1, porque 3 dividido por 1 dá ele mesmo. Aí eu inverto. O 1 vai para o numerador e o 3 vai para o denominador. Portanto, eu tenho multiplicação de frações agora. Eu posso multiplicar tranquilamente numerador com numerador e denominador com denominador. Então, o que é que a gente vai ter? Menos 2 dividido por 18. E eu posso até simplificar mais. Eu posso dividir numerador e denominador por 2, que vai ficar menos 1 sobre 9. Então, recapitulando aqui. Recapitular. Professora, por que tem que colocar o parênteses, hein? Oi? Por que tem que colocar os parênteses? Quando eu chegar lá, eu explico essa parte. Tá bom? Eu vou recapitular. Aí, quando eu chegar naquela parte, eu falo isso. Tá bom? Foi até bom você perguntar isso. Recapitulando. Eu tenho 1/3 igual a 3x mais 4/6. Existem várias formas de resolver essa equação. Mas, em geral, a gente resolve assim. Isola o termo que tem o x. Certo? Aqui eu isolei. O 4/6 que estava somando passou subtraindo com um sinal de menos. Aí, eu percebi que minhas frações têm denominadores diferentes. Então, eu preciso tornar esses denominadores iguais. Aí, o que foi que eu fiz? Eu lembrei que o MMC entre 3 e 6 é o próprio 6. Aí, uma das frações já tem denominador 6, eu não mexo. Então, eu vou transformar a segunda fração em uma fração de denominador 6. E eu percebi que o 3, para chegar no 6, basta multiplicar por 2. Então, meu numerador também vou ter que multiplicar por 2. Aí eu vou ter 2/6 menos 4/6 igual a 3x. Seria uma subtração equivalente. Tá bom? Aí, como eu tenho frações de mesmo denominador, eu repito o denominador e subtraio os numeradores, que foi o que eu fiz aqui. 2 menos 4 dá menos 2. E a minha expressão, minha equação mais simples é menos 2 sobre 6 igual a 3x. Aí eu disse, vou trocar aqui a ordem. Colocar o 3x no primeiro membro e o menos 2/6 no segundo membro. Aí você pode perguntar, professora, por que não mudou o sinal? Alguém se perguntou isso? Por que eu não mudei o sinal? Nesse caso, como eu inverto os membros, como eu estou trocando os dois ao mesmo tempo, eu não preciso trocar o sinal. Entendeu? É como se você estivesse espelhando. Você não mexe no sinal. Agora, se eu pegasse o 3x e movesse para o primeiro membro e deixasse o menos 2/6 também no primeiro membro, eu teria que trocar o sinal. Mas perceba que eu só fiz espelhar. Só fiz trocar. Tá bom? Os membros. Você pode fazer o teste trocando também o sinal
o 3x colocando menos 3x no primeiro membro e trocando o sinal da fração. Se você multiplicar os dois membros por menos 1, você vai chegar também nessa expressão aqui, tá bom? A mesma coisa. Aí, o que a gente tem que fazer para achar o valor de x? Eu tenho que isolar o valor de x aqui no primeiro membro. Então, esse 3x, ele vai ter que se tornar x. Então, como é que eu faço isso? A rigor, eu dividiria tudo por 3. Mas tem uma forma mais fácil de dizer isso. É só você pegar o 3 e passar ele dividindo. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o menos 2 sextos e dividi por 3. Porque eu passei dividindo. Seria tipo assim. Se eu tivesse 3x igual a 8, eu não passaria o 3 dividindo, não ficaria 8 sobre 3. Se fosse 2x igual a 7, eu não passaria o 2 dividindo. Agora eu tenho uma fração. Então, eu vou pegar o 3 e passar dividindo. Menos 2 sextos dividido por 3. Só que quando você tem uma fração dividido por outro número, que nesse caso pode ser escrito como uma fração, como é que eu faço para simplificar essa divisão? Eu repito a fração do numerador e multiplico ela pelo inverso do denominador, que eu lembro que vocês já viram isso. E aqui, ó, é só regrinha de sinal e eu termino. Por que eu coloquei o sinal aqui? Desculpa, por que eu coloquei o parêntese aqui? Porque, sinceramente, porque eu achei conveniente. Mas você pode escrever assim também. Entendeu? Pode fazer também. Mas, como a gente tem esse igual aqui, ó. Talvez aqui, ó. Eu poderia ter colocado assim também. Não tem problema. Eu tô falando que Milena, nesses casos mais simples, eu não faço questão, não. Disso não. Desde que você escreva organizado, tá bom? Mas, para ser mais prático, eu vou colocar tudo parênteses. Pronto. Menos 1/9. Agora, se eu tivesse x igual, sei lá, 1/3 menos 1/9. Aqui não existe necessidade de colocar parênteses. Certo? Eu vou treinar mais esses parênteses com vocês. Deu para melhorar mais aqui essa parte da explicação? Eu vou fazer mais um exemplo para a gente encerrar, por causa do horário. Pronto. Já viram expressões assim? Eu vou disponibilizar, mas voltei aqui para vocês copiarem. Enquanto isso, eu vou tomar uma água, tá?
E aí, pessoal, posso passar? Essa parte dos parênteses é assim, não é que ela não seja importante, sabe? Mas é porque nesses exemplos aí não é tão relevante. No exemplo que eu coloquei agora, o parênteses, ele é extremamente relevante, tá? Por quê? Porque na matemática, os parênteses, eles têm uma utilidade, certo? Ele serve para que você separe informações de modo que deixe a expressão mais legível, ou seja, uma expressão mais clara. O que é que os parênteses aí, né, na equação, 4 terços igual a 3, que multiplica menos x mais 1 significa? Esses parênteses, eles estão me dizendo que toda a expressão que está dentro dele, aliás, está sendo multiplicada por 3. Então, é 3 vezes essa expressão inteira. Não é apenas o 3 vezes o menos x. Entenderam, gente? Não, não é obrigatório não, fica a critério de vocês. Se escrever... assim, eu escreveria, né? Se a pessoa tá para revisar depois, eu coloco os slides no site, mas muitos de vocês não olham. Então, é bom aproveitar um momentozinho da aula para escrever e tal. Mas, assim, se você sente que é melhor prestar atenção e depois escrever, fica a seu critério. Cada pessoa tem uma forma de processar melhor a informação, entendeu? Você pode também escrever só o enunciado. Aqui, ó, letra C. Escreve, aí quando a aula acabar, depois do almoço, você tenta fazer. E confere lá com o slide que eu vou colocar assim que a aula acabar. Tá bom? Então, vamos resolver essa equação. Se eu tenho essa situação, o que é recomendado? Que eu remova os parênteses para que eu encontre o valor de x. Perceba que o x está aqui dentro. Então, 4 terços será igual ao quê? Será igual... A gente faz um procedimento, né? A gente tem a distribuição. Você pega o 3 e multiplica por esse primeiro termo, e em seguida você multiplica pelo segundo. E aí, ó, vou fazer bem devagarzinho. Vai ser igual a 3 vezes menos x. Aí, nesse caso aqui, Christian, é interessante que você escreva com parênteses, porque eu estou separando dois sinais. Nesse caso, realmente, você tem que colocar os parênteses para separar o sinal de multiplicação e de menos. E em seguida eu tenho 3 vezes mais 1. 3 vezes 1. Então, como vai ser um resultado positivo, eu coloco mais. Até aqui, tudo bem? Sim. Massa. Ok. Quando você já está treinado, você já pode colocar o resultado final, viu? Então, estou fazendo aqui bem devagar. 4 terços é igual a... Aí eu faço novamente. 3 vezes menos x. Aí eu lembro da regra de sinal. Mais 3 vezes menos x, mais vezes menos, dá menos. E 3 vezes x, 3x. Então, ó, seria menos 3x. Vou colocar aqui entre parênteses para não perder aí a tradição que vocês aprenderam. Mais 3 vezes 1. Agora, se você quiser deixar essa expressão mais elegante, o que é que você poderia fazer? Você poderia trocar a ordem aí do segundo membro. Eu poderia colocar 4 terços igual a 3 menos 3x. Você não precisa escrever os parênteses e fica uma expressão mais limpa. Perceba que eu não troquei o membro, eu só troquei a ordem dentro do segundo membro. Entendeu? Aí fica mais agradável de você visualizar, entendeu?
Em geral, a gente só utiliza parênteses quando realmente é estritamente necessário. Matemáticos, os matemáticos, o pessoal que trabalha com matemática, vocês, a gente tem que deixar a expressão da forma mais elegante possível. Tá bom? Ok. Vamos continuar no nosso objetivo, que é achar o valor de x. Então, o que é que eu faço agora? Quais são as sugestões que vocês me dão? Isolar o que tem o X? Isolar. Então, tenho duas maneiras de fazer aqui. Eu vou fazer de uma maneira que vai forçar a gente a utilizar outra ideia. Eu vou permanecer com o menos 3x no segundo membro. E vou passar o 3 para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele vai passar negativo. Vou deixar aqui entre parênteses. Certo? Bom, lembrem-se que aqui eu tenho 1. 3 é a mesma coisa de 3 sobre 1. Então, eu tenho duas frações. Para poder resolver essa subtração, eu preciso escrever frações de mesmo denominador. Só que tem uma coisa interessante, que é uma dica muito usada. Quando você tem duas frações, uma com denominador 1 e outra com denominador que não é 1, o MMC vai ser o maior deles. Vai ser sempre um número diferente de 1. Ou seja, o MMC entre 1 e 3 é o próprio 3. Como assim, ó? Se eu fizesse lá que era aquela tabelinha, perceba que o 1 já não tem mais o que fazer, né? Não posso dividir por 2 esse 3, mas por 3. Então, acabou. Eu tenho só o 3, gente. Então, isso vai acontecer toda vez que você tiver 1 e um outro número diferente de 1. Então, aqui, eu vou fazer assim. Eu vou deixar o 4/3 menos... Agora, eu transformo a fração que tem denominador 1. Eu vou escrever como 3. E observe que do 1 para o 3, eu multipliquei por 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, para obter esse denominador, eu vou ter que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar esse numerador por 3. O sinal já está aqui, ó, do ladinho de fora. E aí eu faço 3 vezes 3, que dá 9. Ou seja, 9/3. E realmente, se eu pegar 9 e dividir por 3, eu tenho 3. Ok? Lembra lá quando eu falei que eu posso escrever todo número inteiro como uma fração? É só pegar esse número e dividir esse número por 1 ou achar uma outra fração equivalente? Então, a gente achou uma fração equivalente que dá 3, que é 9/3. Assim, ó. Perceba que eu estou simplificando cada vez mais. Agora que eu peguei e transformei no mesmo denominador, eu faço a subtração. Quatro menos 9, eu tenho 4 unidades, estou tirando um número muito maior do que 4. Então, meu resultado vai ser negativo. Vai ser menos 5 sobre 3. Igual a menos 3x. Aí, o que aconteceu aqui, gente? Nos dois membros, eu tenho números com sinais negativos. Isso pode acontecer também. Aí, quando a gente encontra o valor da equação, a gente precisa expressar o x de forma positiva. A gente não encontra menos x, a gente encontra x. Então, uma estratégia aqui é eu pegar e multiplicar a equação toda por menos 1. Aí eu troco o sinal de todos os termos. Eu vou ficar com 5/3 igual a 3x. Eu troquei o sinal, porque eu posso multiplicar a equação inteira por menos 1. Então, eu multiplico cada termo da equação por menos 1. É uma estratégia que a gente usa. Até aqui, tudo bem? Não é tão difícil, é porque são muitos detalhezinhos. E quando eu chegar na equação do segundo grau, gente?
Vai fazer como? Vamos lá. Então, para achar o valor de x, vou escrever assim, ó. Portanto, aí eu vou pegar o 3 e vou passar dividindo. Uma dica é pegar e escrever 5 vezes 3 vezes 3. Pegar esse 3 e passar dividindo. É uma dica para ser mais rápido. Ou então eu pego, repito a fração, multiplico pelo inverso da segunda, vai dar a mesma coisa. Então, x será igual a 5 nonos. Difícil? Difícil ou tranquilo? Olha, esse negócio de fórmula com vocês é um prejuízo, viu? Aí chega um problema mais difícil e vocês não conseguem resolver. É engraçado, porque tem um grupo que diz que odeia a fórmula. E tem outro grupo que diz que com a fórmula fica mais fácil. Mas assim, se der tudo certo e a gente voltar esse ano, aí eu vou mostrar para vocês que tem coisas que não saem pela fórmula. Que você precisa ter o raciocínio de entender, de fazer a análise da situação. Entendeu? Vocês sabiam que existe uma fórmula para achar a expressão, o valor de x? Na equação de primeiro grau, vocês sabiam disso? Existe essa expressão também. Vocês podem pesquisar. Não, tem no primeiro grau também. Mas tem situação que não vai adiantar usar fórmula. Que você precisa saber manipular. O raciocínio lógico está aí. Então, eu vou colocar aqui mais 3 exercícios para vocês resolverem, tá bom? E aí eu encerro a aula. E vocês estão liberados. Professora, Oi. a frequência para mandar no grupo é no privado da senhora? Eu vou mandar no grupo de WhatsApp. Eu vou deixar na descrição. Deixa eu fazer isso logo. Você pode responder, olha, lembra lá que eu botei a data, que eu vou fechar tudo dia 11? Pronto. Sim. No dia 11, eu fico olhando, sabe? Quantos respondem ali hoje e tal. Mas eu também entendo que alguns de vocês não estão disponíveis durante o dia todo. Às vezes só vai conseguir mexer nas coisas da escola de noite. Então, eu permito, assim, eu tenho essa flexibilidade, sabe? Vocês conquistaram essa confiança. Então, vocês podem fazer até amanhã, depois, mas eu recomendo que façam logo. Porque senão vai surgir uma outra coisa, né? E vai esquecer. De preferência hoje, pronto. Ainda hoje. Deixa eu colocar aqui o outro exemplo. Vocês podem achar essa equação F estranha, mas desenvolvam ela, que aí vocês vão ver o que acontece. Tá bom? Aguardem só um pouquinho para eu enviar aqui.
a frequência. Eu encaminhei uma mensagem que eu já tinha mandado para vocês, tá? Aí eu vou pegar, já tá lá no grupo, e eu vou deixar na descrição do nosso grupo. Justamente, eu quero que vocês pensem um pouquinho na letra F. Para vocês verem que nem sempre uma equação do primeiro grau, ela vai estar apresentada explicitamente, como vocês estão acostumados. Percebem que o primeiro membro, ele tem um termo ao quadrado? Lembra que quando o número está ao quadrado, isso é a mesma coisa dele vezes ele mesmo? Aí aqui, nessa parte, ó, se fosse x mais 3 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de x mais 3 vezes x mais 3. Mais simples, se fosse 4 ao quadrado, isso não pode ser escrito como 4 vezes 4? X mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. Então, vocês vão usar ali a distribuição para poder simplificar. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, depois 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 3, 9. Aí, quando você simplificar, você vai comparar com o segundo membro e vai tentar simplificar as coisas. É um desafio mesmo para vocês. Que eu acredito que vocês vão conseguir fazer. Tá bom, gente? Já coloquei no grupo, coloquei inclusive na descrição, para vocês não ficarem procurando o link, né, tendo que voltar na conversa. Aí tem assim, um carinha com óculos e tem frequência das aulas. E temos o link dessa frequência. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Não. Então, vou parar a apresentação. Já posso parar? Já posso fechar aqui a apresentação para poder encerrar? Ou tem gente escrevendo ainda? Pra mim pode. Eu vou deixar lá no site também, tá bom? Para quem quiser acessar depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo. Certo? Maria Eduarda Jarsen, estou muito feliz porque você está aqui, viu? Depois daquela conversa que a gente teve. Muito obrigada, gente. De verdade. Bom almoço para vocês. E até a próxima.